Monarquia é a forma de governo mais antiga ainda usada nos dias atuais. Ao longo do tempo existiram diversos exemplos de governos monárquicos, como a Roma Antiga, o Egito Antigo, que era governado pelos faraós, a dinastia Qin e por aí vai. E hoje iremos conhecer e entender as monarquias que ainda existem no mundo de hoje. Vamos ver quais são os modelos usados, como funcionam, suas características e pontos importantes. Ah, e não se esqueçam de se inscrever aqui embaixo e avaliar o vídeo, pois assim você estará apoiando a criação de novos conteúdos como este. Há alguns poucos séculos atrás, monarquia era uma das formas de governo mais comuns no mundo. Só por volta do século XVIII e XIX, que foi quando muitas monarquias foram substituídas por repúblicas. O nosso país, por exemplo, foi o último a deixar de ser uma monarquia de toda a América do Sul, somente no ano de 1889. Mas apesar de serem minorias, ainda existem vários países que ainda adotam alguns tipos de monarquias. Como vocês podem ver nesse gráfico, que mostra a porcentagem da forma ou o sistema de governo que os países usam nos dias de hoje. E a república ganha disparadamente. Mas antes de irmos para a prática, primeiro vamos entender o que é monarquia, quais tipos existem e suas diferenças. Monarquia é uma forma de governo em que o chefe de Estado tem o título de rei, rainha, imperatriz, imperador, sultão, grão-duque, grão-duquesa e por aí vai. Normalmente a sucessão de poderes é dada hereditariamente, na qual o monarca fica no poder até sua morte ou abdicação. Mas existe também aquele em que a sucessão é feita através de eleições, na qual o rei fica no poder por um período limitado de tempo. Dentre os principais tipos de monarquias que existem atualmente, podemos classificá-las da seguinte maneira: as monarquias constitucionais, que inclusive é a mais usada nos dias de hoje. A sua principal característica é que o rei tem seus poderes limitados pela Constituição do país. Normalmente a separação dos poderes é dada pela existência de um parlamento, que é eleito pela população, na qual os membros eleitos desse parlamento elegem um primeiro-ministro para ser chefe de governo, enquanto o rei é o chefe de Estado, sendo ambos limitados pela Constituição. Um outro tipo que existe atualmente é a monarquia absolutista, que é totalmente diferente do primeiro tipo, pois os poderes do rei são ilimitados, já que ele assume o papel de tanto chefe de Estado quanto de governo, tendo o total controle dos poderes executivo, legislativo e judiciário. Atualmente, dentre os aproximadamente 196 até 206 estados independentes, 44 ainda têm alguma relação com a monarquia, sendo que a maioria se denominam como reino. No entanto, podem ter nomes diferentes como Emirado, Sultanato, Principado e até Império, que é o caso do Japão. E agora vamos dar uma pequena volta no mundo e conhecer as principais e mais importantes monarquias, além de entender suas características. Boa parte das monarquias que ainda existem hoje ficam localizadas na Europa. Países como a Suécia, Noruega, Países Baixos, Luxemburgo, Dinamarca, Bélgica, Andorra, Espanha e o Reino Unido adotam a monarquia constitucional, que é aquela onde o rei tem seus poderes limitados. Contudo, vale destacar que cada monarquia de cada país pode ter suas particularidades, como em Liechtenstein, onde o príncipe pode até vetar uma lei vinda do parlamento. Além de Mônaco, em que o príncipe tem o poder de nomear diretamente o Conselho de Estado do país. Além disso, também temos o famoso Vaticano, que também é considerado uma monarquia, inclusive absoluta e eletiva, já que o Papa é considerado o soberano absoluto da cidade-estado do Vaticano. Indo para as monarquias atuais na Ásia, temos o Butão, Camboja, Tailândia e o Japão,
que é o único no mundo com o título de império, na qual o seu líder é o imperador do país. Mas vale destacar que todas são monarquias com sistemas constitucionais. Além do mais, encontramos outras como Tonga na Polinésia, Malásia, que tem um sistema eletivo de sucessão monárquica, e Brunei, que é uma monarquia absolutista islâmica. Já no Oriente Médio é onde ficam a maior parte das monarquias islâmicas, na qual a religião islã influencia ou até determina muitos aspectos na política do país. São os chamados de estados confessionais. Nas monarquias islâmicas no geral, o líder ou soberano detém total poder no país. Contudo, vale pontuar que nem todas são do tipo absolutas, como por exemplo a Jordânia, Bahrein e Kuwait, que são mistas. Mas dentre as absolutas são os Emirados Árabes Unidos, a Arábia Saudita, Catar e Omã. Já no continente africano não temos tantos exemplos, somente as monarquias subnacionais africanas, a Eswatini, Lesoto e o Reino de Marrocos, que é uma monarquia islâmica mista. E os reinos da Commonwealth. Aqui nas Américas existem atualmente 13 estados monárquicos, sendo que 10 deles fazem parte do Reino da Comunidade de Nações, ou a conhecida como Reinos da Commonwealth. Os outros 3 são dependentes de monarquias europeias, como Aruba, São Martino e Curaçao. A Commonwealth é um conjunto de 53 diferentes estados soberanos, que varia entre monarquias e repúblicas, na qual um dia lá no passado foram colônias do grande Império Britânico, menos Ruanda e Moçambique. Eles têm em comum um mesmo chefe de estado, a Rainha Elizabeth II. Esse é o caso de 10 países na América, 3 países na Europa, 18 na África, 8 na Ásia e 11 na Oceania. No entanto, apesar de compartilharem um mesmo chefe de estado, isso não significa que os governos desses países estejam unidos, já que são separados e independentes um dos outros. Mas para um total entendimento da Commonwealth, seria preciso um outro vídeo. Deixe um like e um comentário, pois assim vou saber que vocês querem um vídeo dedicado para esse assunto. E essas são as monarquias que ainda existem no nosso mundo de hoje. Caso você tenha ficado com alguma dúvida ou queira esclarecer algum ponto interessante que acabei deixando de falar, é só escrever aqui embaixo nos comentários. E não se esqueça de compartilhar e se inscrever aqui no canal. É o maior incentivo que temos para continuar produzindo mais conteúdos a vocês. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo!